Povo querido e abençoado de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Falando de Vida e muito mais. Mais uma vez para compartilharmos da palavra de Deus, abençoarmos muito a sua vida, falarmos de temas relevantes, temas da palavra de Deus, temas que vão edificar, abençoar, para que você seja cada vez mais capaz de lutar, pelejar e viver essa vida chegando ao céu com a segurança e a certeza de que está no caminho certo. Que Deus abençoe muito vocês. Não preciso lembrar, curtir, comentar, compartilhar. É uma grande ajuda para que nós continuemos levando a palavra de Deus a você, como toda terça-feira aqui, episódio inédito no Falando de Vida e muito mais. Lembrando também dos nossos apoiadores, Igreja aí de Pregai, o Ricardo Quitete 137, Parque Jockey Clube, cultos quintas, domingos e toda terça tem um podcast. Siga-nos também nas redes sociais. Também apoio do Evolver Instituto de Educação, além de você poder fazer supletivo em até 45 dias, você tem cursos profissionalizantes, tem graduação, pós-graduação e agora você tem inglês também lá no nosso Evolver Instituto de Educação. Entre em contato, o telefone está na tela e aproveite tudo o que está disponível para o seu crescimento profissional. Também apoio do Batata Show. Lá no Batata Show você tem hambúrgueres artesanais, pizzas. Além disso, você tem área kids, também área privativa. Agende, faça sua festa lá no Batata Show. Apoio também do nosso amigo Luiz Fernando, lá da Eletricar. Na Eletricar você cuida do seu carro, toda a parte elétrica, instala também rastreadores para o seu veículo. Tudo de melhor para o seu carro, Eletricar. Um abraço para todos os nossos apoiadores e para você também. Ore, abençoe e principalmente dê a preferência aos nossos apoiadores. Mais uma vez hoje aqui com meu parceiro, meu amigo, meu companheiro, pastor Paulo Fernando. Hoje eu estou do seu lado, você do meu lado, estamos lado a lado e juntos. A gente já está acostumado a andar juntinho, então... Andarão dois juntos se não tiverem acordo, a gente está sempre em acordo, então a gente anda junto, né, amigo? Porque quando a gente não está em acordo, a gente resolve, né? Resolve. E vamos aí abençoar mais esse povo lindo. Vamos lá. Mas, Paulo, a gente está recebendo uma pessoa fantástica, especial, magnífica, maravilhosa aqui com a gente. Já faz parte da minha vida há um tempo, da sua também, né? Invadiu um pouco a sua área agora, né? Veio a brilhantar essa mesa aqui. Rapaz, eu tenho certeza disso. E ela vai falar muito, porque hoje eu ficarei só a ouvir. E agora eu vou dizer um negócio pro senhor. Eu tenho certeza que agora vai alavancar, porque onde ela aparece... Ó, galera, vocês vão ver ela daqui a pouco. Onde ela aparece, os coraçãozinhos só vai subindo. Só curtida lá. E aí você aproveita e já curte aí mais uma vez. Perfeito, amigo. Então vamos dar boas-vindas para ela. Sara, além de filha, além de nora, além de fazer parte da nossa vida, que é líder, uma das líderes de jovens e adolescentes da nossa igreja, ministra de louvor, tecladista, já trabalha nessa liderança espiritual, ministrando, conduzindo a igreja a adorar há muito tempo. Além disso, ela é filha de pastor, nora de pastor. Rapaz, ela convive com a liderança dia após dia. Ela deve ter muita coisa para falar de liderança. Na verdade, desde berço, né? Desde berço, rapaz. Já desde berço ela vem acompanhando essa jornada da liderança eclesiástica. Então ela tem uma bagagem já que veio já natural dentro dela. Maravilha. Paz, minha filha querida, Deus te abençoe, prazer tê-la conosco aqui. Rapaz, peso da responsabilidade bateu aqui no ombro, deu até arreada, mas tá tudo bem. Exatamente. Se quiser cantar também pode. Não precisa não. Vamos só falar hoje, se eu conseguir falar, porque ele disse que ele vai me deixar falar, mas vai ser um desafio. E agora ainda tem que acrescentar mais um item para ela, que é a humildade, né? É, rapaz, vou te contar uma coisa. Só quem não ouviu ainda é que acreditou nisso, né? Nessa humildade toda, Eu só né? não sei de onde está saindo, Paulo, essa narrativa de que eu falo muito, não deixo os outros falarem. Imagina. Vamos criar uma enquete qualquer hora para perguntar qual a opinião dos ouvintes. Eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo aí os podcasts já perceberam que eu falo pouco. Mas o que mais importa não é o que você fala um pouco, ou se fala menos, assim, não sei o quê. É o conteúdo, né? Exatamente. O importante é que o conteúdo e essa liberdade de falar, essa facilidade que Deus
lhe concedeu e também o esforço de dedicação, né, no Ele aprendizado. fala como se ele também não falasse, né? Legalzinho, tão bonzinho. Essa dedicação e isso, e as nossas orações aqui como pessoas que estão debaixo da sua liderança, Graças é que a Deus Deus. continue sempre lhe acrescentando mais. Essas orações que são maravilhosas. Mas, gente querida, e nossa mesa fantástica aqui hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os aspectos da liderança. Ainda tem um back, pastor. Não. Tem um back especial ainda. Irmãos, meu currículo está exposto, vocês já sabem. E ainda temos a pastora Elizabeth ali por trás das câmeras, que se o negócio apertar, ela pula para cá e fala também. Aí definitivamente eu paro de falar. Aí tá certo. Eu sei de uma coisa que eu quero falar para vocês. Tá lindo isso aqui hoje. Tá bonito demais, né, Paulo? Tá maravilhoso. Mas, gente querida, nós vamos falar um pouco mais sobre liderança hoje, então. E falar de liderança é realmente muito importante. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez mais precisamos entender, aprender e saber sobre liderança. Sabe, gente, eu queria começar, e já que nós vamos introduzir falando sobre o quanto que pessoas são mais importantes do que os resultados, porque o líder tem que entender que pessoas são mais importantes do que resultados, e ele também precisa entender que ele tem um testemunho a dar como pessoa muito mais importante do que qualquer resultado que ele possa alcançar. Mas pensando em falar disso hoje, eu queria introduzir com vocês aqui falando de uma notícia que vi ontem, não sei de quando foi, mas não tinha a data de quando aconteceu, mas a notícia que vimos ontem, ela acabou sendo muito interessante de se falar aqui, porque ela encaixa bastante no assunto liderança. Eu vi ontem de um pastor que partiu, e eu não posso dizer que foi para o Senhor, mas ele partiu por um infarto. E embora pastores morrerem não seja nada incomum, e de infarto também não é nada incomum, mas incomum foi o lugar onde ele morreu. Esse pastor morreu em um motel com uma mulher que não era a esposa dele e que, ao chamar o socorro, falou: eu preciso ir embora porque ele é casado e a família dele vai chegar e eu não quero que me encontre. Era um pastor de uma igreja que morreu num motel enquanto traía a sua esposa. E eu falei exatamente assim quando eu vi essa notícia, eu falei, eu imagino que se o infarto não foi fulminante, se ele sentiu a dor e começou a perceber que alguma coisa estava errada, eu imagino o desespero dele por entender que ele estava prestes a partir em uma situação constrangedora como ele estava. Queremos acreditar que ele tenha sentido essa dor, caso lhe tenha sido permitido. E tenha tido a oportunidade de se consertar por essa dor. Porque, infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas estão em pecado, vivem em pecado e acham que aquilo ali está tudo normal para eles, como se, na verdade, para eles nem existisse tudo isso que eles pregam, pastor. Exato. E o que me espanta é que as pessoas perderam completamente a noção do que é temor do Senhor. Perderam a noção do que é temor, e ontem eu falava com a minha esposa sobre isso. A esperança do céu, né? A esperança do céu. Não querem mais se preocupar com isso. Eu ontem falava com a minha esposa sobre isso, que nós precisávamos olhar isso por todos esses ângulos, mas também lembrar um pouco de Ananias e Safira, porque quando eles morreram, a Bíblia diz que houve temor sobre a igreja para entender que não podia mentir para o Espírito Santo, que ele precisava ser respeitado e entendido como uma pessoa real e que conhece tudo o que nós fazemos e conhece bem mesmo até as intenções do coração, até o oculto. Então aquilo trouxe temor sobre a igreja e eles entenderam, por mais que Pedro não esteja vendo, por mais que João não veja, mas o Espírito Santo está vendo e eu tenho que prestar contas a ele. Eu queria muito que essas notícias, além de causar os escândalos que elas causam e que realmente, infelizmente, não tem como a gente evitar que cause isso, mas que elas também fossem um instrumento de temor para as pessoas entenderem que elas têm que levar em consideração a necessidade de prestar contas ao Senhor todos os dias da sua vida. Não sabem quando vão partir e vão prestar contas. Eu acho que esse tipo de gente ainda não entendeu o quanto o testemunho deles é mais importante do que qualquer das suas palavras e o quanto os resultados que eles possam ter na vida jamais serão tão importantes
quanto às pessoas que eles estão discipulando, que estão testemunhando para elas, que estão impactando a vida delas com a sua própria vida. Então, lideranças que não entendem isso são lideranças fracassadas na essência da palavra, gente. Porque essas lideranças, elas podem passar a vida toda falando tudo do mais correto possível, eles podem falar tudo, mas quando uma situação dessa acontece, ninguém leva em consideração nada que esse líder falou. Eles vão acabar olhando para o último ato e o testemunho final dele e entendendo que tudo que ele falou não pode ser levado em consideração. Então a gente precisa carregar o nosso coração de temor em relação a isso e, falando disso, entender que aquilo que eu faço como resultado não é tão importante como aquilo que eu sou como pessoa. Queria começar pela Sara, perguntando como que você, Sara, convivendo com pastores a sua vida toda, vivendo dentro de uma família pastoral, estando envolvida com liderança desde o princípio da sua tenra idade e até hoje, e aí assumindo já papéis de liderança há algum tempo já na obra do Senhor, a sua visão de líder, e eu sei que você entende muito bem isso, que pessoas são mais importantes do que resultados, mas queria ouvir você introduzindo, usando isso aí como exemplo, falando aquilo que você, do Espírito de Deus, está preparada para falar conosco hoje. Então, eu acho interessante, já puxando a partir do que o senhor falou sobre o testemunho desse pastor. Uma das últimas reuniões que a gente teve com os jovens no ano passado, antes de finalizar o ano, foi um encontro, foi fora da igreja, ao ar livre, e ardia muito no meu coração da gente falar sobre testemunho, porque o testemunho ele é muito importante, ele prega mais do que as nossas palavras. Então, quando a gente testemunha com a nossa vida, a gente testemunha sobre aquilo que Deus fez, sobre o poder de Deus, isso realmente impacta as pessoas e faz elas entenderem que existe um algo a mais. E esse mês, no final do mês, a gente vai ter um encontro com os jovens, vai ser o primeiro do ano, e existe uma palavra que está ardendo muito no meu coração, dentro do tema que nós vamos trabalhar com ele, e é o começo de Provérbios, que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sem o temor a Deus, a gente não faz nada direito. Eu aprendi todos esses anos sendo liderada e vendo e observando que quando a gente tem um temor a Deus, nós somos esposas melhores, nós somos funcionários melhores, nós somos ministros melhores, porque tem algo que nos move além do amor que nós sentimos pelo nosso cônjuge, além da dedicação que a gente tem ao nosso trabalho, é o temor do Senhor. Quando a gente encara todas as coisas, tipo, o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, a minha atitude, ela pode louvar a Deus ou ela pode desonrar a Deus. Então eu preciso ter temor. Esse temor move a gente a realmente ser pessoas melhores. Além de ser um cristão excepcional, pessoas melhores. Então eu acho isso muito interessante. E a respeito de pessoas serem mais importantes, eu acredito que eu vou falar muito sobre isso hoje, mas eu tive experiências, não vou falar muito profundamente agora, porque eu acredito que vai se desenrolar bastante a história, mas então, eu tive uma experiência anterior à minha, em uma outra empresa onde eu trabalhava, e era nítido perceber como é surpreendente quando a gente trata pessoas como se elas fossem objetos, ao invés de tratar pessoas como pessoas. E quando um líder faz isso, eu acho muito mais impactante. Por quê? Porque se um líder trata um liderado como um objeto, em algum momento aquele liderado vai passar a tratar quem está abaixo dele como um objeto também. É um ciclo vicioso, é como se fosse um descontar. O meu chefe está me tratando mal desse jeito, eu não quero nem saber. A pessoinha que está abaixo de mim eu vou tratar mal também, porque eu só posso descontar nela. Então, o líder, o exemplo, ele arrasta. Quando você trata mal uma pessoa, quando você não entende que aquela pessoa ali é mais importante, trazendo para o mundo espiritual, para a igreja, aquela pessoa ali, ela é mais importante do que o que ela faz. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, você trata aquela pessoa ali diferente. Lógico que
tem um limite muito fininho, muito bem marcado, assim, mas muito fininho entre você ter cuidado com uma alma e ser um líder omisso. A gente não pode confundir. O fato da gente precisar cuidar bem daquela alma, porque no final das contas o que importa é aquela alma ir para o céu, não pode fazer a gente ser omisso. Até porque nós já tratamos isso em outros podcasts anteriores. Se a gente se importa mesmo com as pessoas e se nós havemos ir para um caminho que a gente sabe que aquele caminho vai prejudicar ela, até biblicamente a orientação da Bíblia que a gente, né, exorte aquela pessoa para que ela não se perca naquele trilhar que ela está fazendo. Exatamente. Nós trabalhamos isso em outro podcast, não vamos falar disso agora, você pode olhar lá os podcasts anteriores que você vai encontrar essa fala. Porque esse é o papel do líder. Eu costumo falar lá no meu serviço, muita gente já me ouviu falar essa frase. Eu falo assim, gente, eu não tenho problema em o meu chefe me cobrar. Porque ele é o meu líder aqui dentro dessa empresa. Então, ele tem que me cobrar. Se eu não estiver fazendo o meu trabalho da forma que precisa ser feito, o papel dele é me cobrar. Porque se ele não me cobra, cada vez mais eu vou achar que tá tudo bem. E aí eu vou levando. O que a gente precisa tratar aqui é como essa cobrança será feita. Né? Era nisso que eu ia chegar. Nada. Não tem problema não. Era nisso que eu ia chegar. Eu esqueci, gente. Que eu estou quieto. Eu esqueci que é fruta de cair. Era nisso que eu ia chegar. Então, eu não tenho problema com cobrança. Mas uma coisa é cobrar, outra coisa é humilhar. Você não precisa humilhar a pessoa para fazer ela desenvolver o melhor de si naquela função que ela exerce. Exatamente. Não tem necessidade disso, entendeu? Porque no final das contas é uma pessoa. Não tem necessidade não, acho que a palavra certa é não precisa. Não precisa, não deve ser feito exatamente. assim. É errado, é errado. O líder que age dessa forma com o seu liderado, na verdade, ele tá caminhando, ele tá trilhando um caminho diferente. Ele tá na verdade, estimulando o ego dele, porque ele precisa fazer aquilo. A posição dele, ele só consegue se ver realmente como líder se ele estiver machucando quem está por baixo. Ele não consegue tratar bem a pessoa, porque o ego dele não permite. Ele tem uma deficiência no ego que ele precisa ver, essa que é a verdade. E acha que isso faz ele ser respeitado. Não, na verdade faz as pessoas terem medo dele. É diferente. Terem medo, entendeu? As pessoas vão estar por um período. Elas ficam esperando a próxima oportunidade de vazar. É por isso que às vezes de sair dali. É por isso, Sarinha, que nas empresas, né? Eu sou administrador, por isso que nas empresas a gente vê alguém falando assim: poxa, mas saiu por tão pouca diferença. Não foi pouca diferença. A diferença financeira pode ter sido pouca, mas o ambiente ao qual a pessoa está indo, com certeza intangível. É muito. Exatamente, é muito melhor para onde ela está indo. Talvez ela iria até se o mesmo salário fosse igual. Mas geralmente quando você está trocando de um salário para o outro, já é normal ao outro lado te oferecer um pouco mais do que você está ganhando. Mas, por exemplo, no meu caso, quando apareceu a primeira oportunidade para eu trocar de emprego do lugar que eu estava, eu saí com uma proposta de salário menor. Graças a Deus, Deus fez uma movimentação ali fora do normal. O que te levou a tomar essa decisão é o que Paulo falou aqui. É que o ambiente... Exatamente, não era um ambiente propício, não era um ambiente de respeito. Não que o salário não seja importante, mas a preocupação mais é a saúde emocional. Como que eu me sinto dentro daquele ambiente? Vale a pena perder um pouco financeiramente, mas ter saúde emocional. Você trabalhar num lugar onde a pessoa se entende, onde a pessoa te ouve, onde a pessoa te trata com carinho, onde a pessoa te trata com respeito. Você sabe que essa semana eu estava conversando isso em casa, porque... fazendo edições, né, de vídeos e colocando nas redes sociais, eu comecei a observar uma coisa e estava conversando lá em casa sobre isso, que, graças a Deus, nós estamos conseguindo exercer bem um papel de liderança nesse quesito que eu vou citar aqui, de conseguir formar pessoas, dar a elas oportunidade para crescer, de fazer com que essas pessoas se envolvam na obra. Final de 2025 para 2026 está sendo lindo demais. Não, e aí você vai ver, nós temos pessoas que nunca tinham pregado a palavra de Deus. Vamos ter Sara, Gabriel, Ezequiel, vamos colocar Dayana, vamos colocar Lubiane, vamos colocar Aline, e aí vamos voltar um pouco o presbítero Anderson, que antes de ser presbítero
ainda como membro, começou a pregar. E as pessoas não sabem que existe todo um trabalho por trás disso, de, às vezes, estruturação, ensinamento, e você vai dando uma pequena oportunidade, a pastora dá uma oportunidade em uma reunião menor, e você vai dando oportunidades em outras, e aí você dá oportunidade a esses jovens para crescer, e você fica maravilhado com isso, e a gente não tem nenhum tipo de ego inflado, então vai para a rede social, é uma de cada um, e vai mensagens deles, e às vezes eu fico pensando, as pessoas às vezes não entendem que isso às vezes tem mais valor do que algumas outras coisas, porque em qual igreja vocês... Não é muitas, né? Não são muitas. Não são muitas, né? Que a gente vai ter pastores não só dando oportunidade para muitas pessoas aprenderem, começarem e pregarem, como também não são muitos lugares onde essas pessoas, além de pregar, ainda as redes sociais não são só da mensagem do pastor, mas todas as pessoas têm lá a mesma liberdade e têm a capacidade de usarem aquilo que pregam na igreja também para evangelizar outros, porque a pessoa tem o vídeo e ela pega e Tem transfere sua rede, para a rede social dela. seu Então, isso é entendimento de que você, como líder, precisa fazer com que as pessoas cresçam. Hoje mostrei a minha esposa uma frase, estava escrito assim: o pai talvez seja o único homem que tem prazer em ver um outro homem ser melhor do que ele, que no caso é o seu filho. Ele é o único que quer ver o outro ser melhor. Na E verdade, ele trabalha uma vida trabalha inteira, né? para Para isso. que aquilo realmente aconteça. Eu tomo isso para mim como pastor, porque Jesus ele falou assim: olha, eu tenho pouco tempo aqui, são 3 anos de ministério terreno, e o que eu vim fazer aqui, mais importante, é preparar vocês para que quando eu voltar para o Pai, vocês possam fazer a obra. Então vocês farão obras maiores do que a minha. Por que ele fala isso? Porque em tempo, em quantidade, em duração de ministério, as obras deles seriam muito maiores. Então ele fala: a minha preocupação é informar aqueles que vão continuar. Então quando eu olho para esse aspecto, eu digo assim, graças a Deus, porque eu posso hoje dizer assim, não tenho condição de pregar 1 mês, 2 meses, e vai ter um pregador diferente na igreja, e não só diferente, trazendo conteúdo especialmente qualificado toda vez que sobe no púlpito, sem preocupação nenhuma, cada um com o seu jeito, com sua maneira, mas fazendo isso. Então, líder é proporcionar isso, é proporcionar crescimento, é entender isso. Pegando o gancho no que você falou, vou citar uma frase aqui, você pode continuar, porque eu sei que você nem começou ainda, quanto mais terminar, mas a frase é a seguinte: liderar exige equilíbrio entre a doçura e que é um acompanhamento do cuidado, né? Entre a doçura do cuidado e a firmeza da visão. Então, o líder ele tem que se equilibrar entre cuidar de forma doce, amorosa, e ser firme para não deixar que a visão do que ele tem e da visão que ele tem para a execução de um trabalho ou da própria obra de Deus, não deixar que isso se perca. Então, liderar é esse equilíbrio entre ser doce e ser firme. Então, talvez seja um complemento para o que você falou, Sara, quando você disse não tem problema em ser cobrada, você não quer ser envergonhada. Acho que liderar é justamente isso daí, é entender que você precisa obrigatoriamente cobrar, porque se você não precisa cobrar é porque tudo está perfeito, e eu ainda não vi algo que esteja sempre perfeito ao ponto de não precisar de um ajuste. Às vezes não é nem cobrança, né? Às vezes é um simples ajuste, uma percepção diferente, uma mudança do tempo da situação, e você precisa acompanhar e ajustar. Nunca vi uma situação em que não precise de ajuste. Então, todo líder, por obrigação, ele vai ter que corrigir rotas e cobrar, mas ele não precisa ser indelicado, nem mal educado, nem ignorante para fazer isso. E a gente, às vezes, demora muito para aprender isso. Às vezes a gente acredita que é só a dureza e a imposição que vai fazer as pessoas despertarem, porque a gente, até acometido pelos problemas da humanidade, e parece que as pessoas não respondem à educação, ao carinho, ao amor, ao cuidado, e a gente começa a ser, às vezes, também contaminado por essa visão das pessoas, até o ponto de acreditar que é só quando você é duro e firme que as pessoas vão te obedecer por medo.
E aí leva um tempo para você entender que não adianta, porque aquele que obedece por medo nunca vai gerar o fruto que você espera. Posso fazer Não, você pode ficar à vontade agora, já falei. uma comparação? Você falou que muitas vezes o líder acha que ele só vai ser escutado, respeitado à base do grito. Trazendo isso para o mundo espiritual e fazendo uma comparação com uma outra área que eu atuo dentro da igreja. Quantas vezes um ministro de louvor acha que o fato de estar tudo muito alto, de ter muito alvoroço na igreja, de serem músicas muito mexidas, com muita bagunça, com muito barulho, dele ficar gritando e falando sem parar, associa isso à manifestação da presença de Deus. Só que a gente sabe que não é assim, porque aconteceu com Elias lá no monte. Veio o fogo, veio a tempestade e Deus estava onde? Ele estava numa brisa suave. Então, não é pela força grande, um grande esforço de mostrar o seu poder que você vai conseguir conquistar alguma coisa. Falando disso, sobre esse equilíbrio, né, trazendo para dentro da igreja, para o mundo espiritual, a gente está falando isso, está falando hoje com muitas pessoas da igreja, além de quem é de fora e está ouvindo. Se a gente parar para pensar que quando a gente está cuidando de almas, o nosso objetivo é que aquelas almas consigam chegar aos céus. Com certeza. E nós somos seres imperfeitos. A palavra diz, todos pecaram. Está na nossa natureza, a gente erra, a gente peca sem nem perceber. Isso significa que até Jesus voltar, existem coisas que vão precisar ser alinhadas. Então, muitas vezes o liderado não consegue enxergar isso, mas o líder enxerga. A palavra de Deus diz, o bom pastor vê o lobo chegando de longe. Ele vê a situação se complicando de longe. É como se ele antecipasse as coisas que vão acontecer. E isso significa que vão ter momentos, e provavelmente muitos momentos, onde vai ser necessário chamar para um alinhamento, fazer uma correção, vai ser necessário isso. Então, o liderado também, eu acho que é uma coisa que ele precisa entender, que o fato de você ter um líder que ele te chama para você se alinhar, que ele se importa que você caminhe bem diante da presença de Deus, é porque ele se preocupa muito com a sua alma. Ele quer que você consiga chegar ao céu. Você falou uma coisa muito interessante, que tanto o líder quanto o liderado, se eles colocarem isso dentro de si, na sua mente, guardarem isso que você falou, eles vão conseguir fazer e viver de forma melhor. Você falou que todos nós somos imperfeitos. A palavra diz que nós vamos nos transformando até a estatura de varão perfeito. E depois, no final, ele diz que o nosso corpo será transformado. Ou seja, com tudo que a gente for fazer nesse mundo, vai ser pouco ainda, vai precisar de uma transformação. Nosso corpo ainda vai mudar. Então, se eu, liderado, sei que eu cometo meus deslizes, com esse entendimento eu entendo que eu preciso de reparos, que eu preciso de exortação. Exatamente. Eu, líder, que sei que todo mundo não consegue ser perfeito, inclusive eu consigo então olhar para o meu liderado e falar assim, poxa, ele não é perfeito. Então, como ele não é perfeito, ele vai ter os deslizes. Então, e eu também não sou. Então, agora eu preciso trabalhar ele de uma forma que ele consiga fazer, eu fazer com que ele alcance o resultado que... Aí o senhor falou uma coisa que alcance a visão. Então, se todo líder tem uma visão, ou deveria ter, porque a gente vê que muitos líderes hoje em dia, né, ou pessoas que estão num cargo de liderança, um pastor de uma pequena, de uma média, de uma grande igreja, às vezes a gente olha para o estilo de vida dele e vê que ele não tem a visão, porque ele não sabe para onde está indo. Se ele não sabe para onde está indo, é o país das maravilhas. Se ele não sabe qualquer lugar, qualquer caminho serve, ele não tem como direcionar as pessoas e por isso que ele não consegue direcionar, porque nem ele sabe qual é o destino. Exatamente. Mas essa chave que você deu, se o líder e o liderado guardarem nos seus corações de que eu sou imperfeito, ou seja, se eu sou imperfeito, eu preciso de alguém que sabe um pouco mais para me orientar, aí eu aceito isso melhor, e o líder, sabendo que ele também é imperfeito, ele vai conseguir olhar para quem está sob a liderança dele e falar assim, eu sou imperfeito, ele merece o mesmo cuidado que eu gostaria de ter. Exatamente. Aí essa consciência faz o líder corrigir,
fazer as correções, puxar para um equilíbrio com equilíbrio. Porque quando você entende que você também é imperfeito, tanto quanto a pessoa que está errando debaixo da sua liderança, você faz aquilo com equilíbrio. Você não deixa de fazer com amor, mas você faz. Você não precisa fazer com ignorância, Você vai buscar mas a forma você de faz. fazer, Entende? mas vai fazer. Exatamente. E outra, é individual. É como cada caso é um caso, é individual. O senhor, meu sogro, amado, tem um jeito para ser tratado. O senhor, meu pai amado, tem outro jeito para ser tratado. A minha mãe é outra conversa. Comigo é outra conversa. Então, é aquele negócio. Às vezes a gente usa as mesmas armas. Eu falei isso com uma pessoa algumas semanas atrás. Eu falei assim, olha, às vezes a gente usa as mesmas armas que nos levaram a vencer as guerras de 1 ano atrás para lutar as guerras de hoje. Só que as armas que a gente usou para 1 ano atrás eram para a guerra de 1 ano atrás. Elas não servem para a guerra de hoje. E aí a gente acaba morrendo e matando quem está do nosso lado também. Você falou um negócio, ela é fera mesmo demais, né? Você falou um negócio interessantíssimo, que as pessoas, por serem cada uma muito diferente uma das outras, às vezes, por exemplo, nós, aí vamos sair eu funciono no eclesiástico, mas mais na parte secular administrativa. Você está numa grande reunião com toda a sua equipe, e você precisa falar algo, né? Então, porque já aconteceu comigo. Então você explana o que você quer falar, depois de forma individualizada, se você souber fazer isso, você vai em determinadas pessoas e você vai falar, lembra aquilo que eu falei lá? Não se refere a você. Não foi por você. Lembra aquilo que eu falei? Você vira para o outro e fala assim, ó, aquilo não era para você. Por quê? Porque você precisa identificar quem são as pessoas individualizadas. Sim. E poder, porque senão aquela reunião genérica que você fez pode magoar determinadas pessoas, porque o que você falou E aí, ao invés de não, você resolver não o encaixa problema, naquelas. Você cria outro. Você desanima quem está ali. Porque aquela pessoa não precisava ouvir aquilo. Claro. E ela está com o coração dela justamente pensando aquilo. Muitas Poxa, eu não vezes precisava errei. ouvir aquilo. Muitas vezes errei justamente nisso. Acreditar que ao fazer isso você está fazendo acepção de pessoas ou colocando pessoas em um patamar diferente, até que a gente aprende que não é assim. Você tem que honrar quem merece a honra, corrigir quem precisa ser corrigido e fazer isso da melhor maneira para não desanimar quem está animado e para animar justamente quem está precisando de ânimo. Então esse equilíbrio é talvez a segunda frase que eu trouxe aqui para compartilhar, que é a chamada verdade com amor. O líder, ele não se omite e não pode se omitir. Ele confronta, ajusta e cobra, mas faz isso para o crescimento do liderado. Não para humilhar o liderado, é para o crescimento. O problema, na maioria das vezes, quando o líder acerta isso, quando ele faz isso da forma certa e não alcança o resultado, o problema não está no que ele está fazendo. O problema está nas pessoas que não estão dispostas a aceitar a correção necessária para frutificar ainda mais. Imagina que Jesus falou, olha, se vocês forem podados, vocês dão mais frutos. E a poda é dor, poda é corte, poda é tirar uma parte de você, é te obrigar a renunciar a alguma coisa. Você não renunciou porque aquela folha caiu, aquele galho caiu naturalmente. Alguém vem com um instrumento, uma tesoura, por exemplo, e corta. Então ele arranca algo de você, que você às vezes acredita que está muito bem, mas o agricultor, a pessoa que tem o olhar, e aí é uma alusão a Deus, né, a Cristo, a própria palavra, esse olhar espiritual, esse olhar mais amplo, mais completo, diz, você pode até achar que esse galho aí está bem, mas ele precisa ser cortado. Ele nem deveria estar ali. Porque ele está impedindo o seu crescimento. Então, o fruto. Isso dói, a planta chora, sai a seiva quando você poda, quando você corta. Então, essa podagem, esse corte, essa renúncia forçada é necessário. E muitas pessoas não estão dispostas a isso. Então tem esses dois lados. Tem o líder que ele precisa aprender como fazer e ele precisa entender também que mesmo fazendo tudo certo, às vezes isso não vai dar o resultado que ele espera, porque é um jogo de dois lados.
Você faz a sua parte, mas o outro tem que fazer também. Não adianta só você fazer o que tem que ser feito. O outro tem que estar disposto a se permitir ser moldado, ser transformado, porque se ele correr desse corte, ele não chega a É o lugar que a nenhum. gente ouviu ontem. A gente ouviu o evangelista Vinícius pregar ontem, ele falou a respeito de milagre. E ele falou, existem duas responsabilidades no milagre. O milagre, que só Deus pode fazer, mas a sua disposição em receber aquele milagre. Não adianta Deus ter milhares e milhares de milagres lá dentro de um baú gigantesco, pronto para tirar algum e lançar sobre a sua vida, se você não vive de acordo para poder receber aquele milagre, se você não tem fé. Se você não tem fé para receber aquele milagre, o milagre não vai chegar para Na você. verdade, o que muito acontece com as pessoas, e aí, por isso que talvez faça muito sentido quando a gente ouve Jesus fazendo algumas perguntas, é porque, na verdade, a pessoa não queria o milagre. Por diversos motivos dela. É verdade. Ela não queria. Não é que ela nem não estava preparada. Ela de fato não queria o milagre. Por isso que ela não consegue receber. Por isso que Jesus, ele vem, a gente vê Jesus falando assim, o que é que você quer que eu te faça? Aí a gente olha uma pergunta dessa e fala assim, caramba, mas o cara é cego, pô, ele quer ver. Sabe que ele é cego? É, pô. Pô, Jesus, ele quer ver, pô, ele é cego, cara. É claro que ele quer, não, de repente ele queria uma esmola só, era o suficiente para ele, caramba. É isso que a gente precisa entender. Claro. E Jesus queria ouvir de fato o que é. O que é muito importante para você nesse momento. Eu posso te dar tudo. O que é muito importante para você? Entendeu? O que queres que eu te faça? O que é muito Ele importante. escolhe o que ele queria. Então às vezes as pessoas realmente elas não querem, não querem o milagre, princípio. não querem o milagre que Deus está disposto a fazer na vida delas. Paulo, um princípio Isso simples. Isso é ruim, é difícil de entender. É um princípio simples de meritocracia em tudo, ou seja, você é responsável por uma parte do que tem que receber. Que as pessoas se acostumaram, em nosso tempo, a acreditar que não é necessário, mas é necessário. A meritocracia faz parte de todo o processo bíblico. Pega vaso. Se ela não pega vaso, não tem azeite. Vá se mostrar ao sacerdote. Se ele não vai se mostrar, ele não fica curado. Ele não ficou curado quando se lavou. Ele fica curado quando ele chega no sacerdote. É o processo todo. É o processo completo. Então, Jesus nunca fez uma coisa independente da necessidade das pessoas colaborarem com a sua participação. Jesus conhece o meu todo. Claro. Jesus sabia que o mais importante não era a minha cura leprosa. Não, era restituir você ao convívio da sociedade que aquela lepra tirou de você. Então, você não está aqui em busca só de um problema físico. Você está em busca de uma restauração à família, uma restauração à sociedade, uma restauração à cidade. Então, para isso, quem tem que te aprovar não sou eu, é o sacerdote. Eu não vou passar por cima das regras, não vou passar por cima das leis, não vou passar por cima dos princípios. Eu posso ser Deus, mas eu não vou desautorizar aquele que eu autorizei. Até mesmo que foram princípios criados por ele. Sim, isso é um princípio que líderes têm que entender. Por exemplo, olha, eu coloquei uma liderança sobre jovens. Se essa liderança fizer alguma coisa errada lá, eu nunca posso chegar para os jovens e dizer, olha, a liderança errou. Eu tenho que continuar apoiando e chamar as lideranças e falar com eles, olha, vocês dão um jeito de consertar isso, porque isso aqui está errado. Porque se eu desautorizar, eu destruo a capacidade deles continuarem sendo líderes. É isso aí. Não é verdade, princesinha? Pode falar, meu amor, fale. Tuquinha. É verdade, não. É 100% verdade. A gente vê o exemplo de Jesus como líder na Bíblia e foi realmente uma coisa surreal, porque ele não quebrava leis, ele não descumpria leis, mas ele quebrava padrões. Ele quebrava padrões o tempo todo. Então, a minha pregação ela vai ser diferente, porque a minha pregação ela tem um objetivo diferente. Eu quero convencer pessoas de que o reino de Deus é chegado. Então, eu vou pregar diferente para as multidões. E se para elas me ouvirem, eu tiver que fazer milagres e ficar a tarde toda aqui ouvindo e cuidando deles, eu entendo que são como ovelhas que não têm pastor. Então, para eu cumprir o meu objetivo, eu vou fazer de uma forma diferente. Mas eu não vou quebrar leis. Eu não vou quebrar, eu não vou passar por cima de autoridades que eu mesmo instituí. O sacerdote era uma autoridade instituída por Deus, começou com um e foi de geração em geração, ou seja, todo mundo que passou depois daquele primeiro foi instituído por Deus, porque seguiu uma geração após a outra. Então, pô, você tá leproso. Eu resolvi o pior dos seus problemas, eu te curei.
Agora, para você voltar para o restante da sua vida, vai se apresentar ao sacerdote para ele ver, para ele confirmar e falar. Vai, entendeu? Desculpa, vai. Não precisa de desculpa, é que eu já comecei a querer atropelar. Jesus me dá força. Ele tá falando tão pouquinho, eu tô até estranhando. Ele tá segurando mesmo. Vai, solta. Tá segurando mesmo. Domínio próprio. Mas, entrando no assunto principal da nossa noite aqui, que é construção da autoridade de um líder, e aí eu, ouvindo você falar, não queria perder o gancho justamente por causa disso, porque você disse que Jesus quebrava padrões e as pessoas ouviam de uma forma diferente e o ouviam de uma forma ainda mais diferente, porque Jesus falou como quem tem autoridade, diz a Bíblia, e os fariseus se espantavam e diziam, ele ensina como quem tem autoridade. E acho que a construção da autoridade de um líder, ela precisa passar por todos esses aspectos que a gente vem conversando aqui e alguns que a gente vai falar já já, mas principalmente essa percepção de que você não só fala, mas você vive também, é o que te encaminha completamente a capacidade de ministrar com autoridade. Consciência. Pastora ali, viu? Pastora falando? Consciência. Ela tá se mordendo ali, eu tá tô ali se vendo. mordendo, cara. Ela tá falando assim. Rapaz, eu vou colocar um microfone e uma câmera nela também. Mas, vai voltar aqui, que é essa palavra. Mas Davi sabia muito bem disso. Você olha o Salmo 51, que é uma alusão à situação onde Davi tinha pecado com Batseba e ele se sente completamente impuro e incapaz e vai clamar a Deus por uma restauração. Tem algo que ele fala ali muito forte. Ele diz assim, lava-me, purifica os meus pecados e voltarei a falar do teu nome. Olha o que Davi estava dizendo. Ele dizia assim, se eu não for purificado, se eu não for completamente limpo, se não houver uma intervenção divina para me tirar dessa sujeira que eu me encontrei, eu nunca mais terei capacidade de falar do teu nome. Eu preciso dessa purificação para reestabelecer a minha capacidade, a minha autoridade de ministrar. Eu costumo dizer que eu não sei como pessoas conseguem subir em púlpitos, tem que ser um tipo de pessoa muito hipócrita, muito insensível para conseguir subir num púlpito, pregar a palavra estando em pecado. Essas pessoas, elas vencem em guerras públicas e perdem guerras privadas. Sim, perfeito, mas Elas perdem metade da sua liderança, vai pro lixo. Mas tem que estar muito insensível, tem que estar muito leproso, sem sensibilidade espiritual, para não entender que está multiplicando cada vez mais os pecados, os problemas e a sua própria condenação. Isso me assusta nas pessoas porque elas perderam o temor a um nível que elas saem do púlpito e vão para os motéis. Elas saem do púlpito e vão pecar de todas as outras formas, mentindo, roubando, tratando mal a família, desrespeitando os familiares. Elas vão pecar de todas as formas, seja dentro de um quarto onde as pessoas não estão vendo, ou seja publicamente onde outras pessoas estão vendo. Elas se sentem cada vez mais confortáveis para viver essa vida dupla, sabe? Essa vida de Naamã, por fora da armadura herói, por dentro da armadura leproso, essa vida de em público maravilhoso e pessoalmente destruído. Elas se sentem confortáveis. Só que Davi e a Bíblia, que é o nosso parâmetro, dizem que se nós queremos restaurar a autoridade perdida, nós precisamos, para isso, purificar aquilo que está imundo, tirar a sujeira, e só Deus pode fazer isso. Ninguém pode dizer, purifiquei o meu coração, meu próprio coração, disse o sábio Salomão. Mas falando disso, né, é construir a autoridade, né, a construção da autoridade. O título pode até dar poder a alguém, a um pastor, a um líder, né, mas a autoridade vem dessa vida de testemunho, dessa vida prática, dessa vida que corrobora quem é. Só para completar o que eu vou... a última coisa que eu vou falar para que você possa falar, e prometo que estou terminando essa introdução ao tema aqui, mas é porque a introdução ao tema que a gente está falando aqui, né? Para de me zoar.
Mas Não corta isso não, deixa tudo Não, isso aí. tem que não vai deixar. ficar, não tem como cortar. Né? O pessoal Senão a sabe. Sara tem que saber que ela faz isso comigo. Mas, olha só, me lembrei de um fato que demonstra que a autoridade não é só um título, que aquilo que você é como título precisa ser acompanhado daquilo que você faz como pessoa. Eu me lembrei que quando eu e minha esposa, chegamos a Bom Jesus de Itabapoana para pastorear lá, e estivemos 2 vezes por lá na primeira vez, Sara era muito novinha, nem andava ainda, e eu me lembro que quando a gente chegou lá, precisamos fazer alguns ajustes e algumas cobranças em cima de algumas lideranças e obreiros, principalmente, e isso desagradou algumas pessoas que estavam acostumadas com algo que não era a visão da obra de Deus que eu tinha como líder. Eu queria mais dos liderados, principalmente dos obreiros. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas começou a haver um burburinho de um certo obreiro dizendo que eu não tinha amor, porque eu estava cobrando dele e aquilo demonstrava que eu não tinha amor. E agora veja bem, esse próprio obreiro era assalariado pela igreja assim como eu. Então, quer dizer, ele tinha uma responsabilidade muito maior de envolvimento, de responsabilidade e de compromisso. Só que passou um tempo, teve uma enchente lá. E nessa enchente que houve lá, era 11 e tanta da noite, meia-noite, foram me chamar e eu peguei o carro correndo, fui para lá e tirei todo mundo de casa, inclusive esse obreiro. 5 horas da manhã, 5h30, a gente estava saindo de lá com água no pescoço e levei os irmãos que não tinham para onde ir, inclusive esse obreiro, e eu não estou sabendo de nada. Levei ele lá para minha casa, a pastora acordou, fez café com leite, aquele café com leite com canela, amigo, aleluia. Fez aquele café com leite, comprei pão fresco, eles tomaram café, levei para um quarto das crianças, as crianças já estavam no meu quarto, coloquei ele com a família para dormir, e dormiram, acordamos no outro dia, ficou na minha casa, levei lá para ver se a água tinha baixado, enquanto a água estava alta, ficou lá na minha casa, até que voltou para a casa dele. E passou uns dias, teve um culto, e ele teve a oportunidade, e ele falou exatamente, é aí que eu descobri que ele estava falando isso. Ele falou assim: irmãos, eu quero dizer para vocês que amor não se vê nas palavras. Amor se vê na hora que a gente realmente precisa. Aí falou assim: pastor, antes quero dizer ao senhor que eu descobri que o senhor realmente tem amor naquele dia. Então, o líder, ele às vezes vai ser taxado como alguém ruim por causa de uma exigência, porque as pessoas não gostam dela. Mas você precisa saber a hora de cobrar, a hora de exigir e a hora de demonstrar amor. Então, é na prática que você corrobora a autoridade. E a partir daquele dia, aquele irmão se tornou um amigo que me respeitava, que estava do meu lado, que estava junto para tudo. Por quê? Porque ele teve uma demonstração de que não existiam só palavras, mas existiam atitudes também. Então, eu acho que o líder, ele precisa entender que não é o título que dá a ele autoridade. O título pode dar poder. Eu que mando. E às vezes Pode dar isso não notoriedade, faz né? notoriedade, mas a autoridade real e verdadeira vem das suas práticas corroborando aquilo que você fala. À vontade? Então, como Jesus fala em Mateus 7, versículo 3, antes de você falar do cisco que está no olho do teu irmão, você tem que primeiro olhar para a trave que está no teu olho. Então, eu acho que a construção da autoridade de um líder, o primeiro passo dela é esse. Se você não dá exemplo, esquece, você não pode ser líder. Você não pode exigir que os seus líderes façam uma coisa que os seus liderados façam uma coisa que você não faz. Pô, eu não compareço a nenhum culto da igreja que não seja o culto de ceia. Esquece! Não vá reclamar dos seus liderados não aparecerem nas reuniões de departamento do mês. Porque se o seu exemplo não move, se você não dá um bom exemplo, acabou. O exemplo arrasta. Essa frase... Exatamente. A frase, o exemplo arrasta, ela serve tanto para o bem quanto para o mal. O seu exemplo bom vai arrastar pessoas pelo mesmo caminho. E o seu exemplo ruim vai arrastar pessoas pelo mesmo caminho também. Então, a construção da autoridade, eu acredito, na minha opinião, que ela começa com isso. Se você não dá exemplo para os seus liderados, você não pode exigir que eles façam coisas que você não faz. Entendeu? É hipócrita. Você falar para um liderado assim, você precisa buscar a presença de Deus. Se você busca a presença de Deus na sua casa,
É hipócrita você falar para o liderado, você precisa ser dizimista fiel, você dizima uma vez por ano e nem é do valor total que você recebe no ano, é só daquele mês ali que você decidiu dizimar. Então é hipócrita. Que às vezes o cara fala assim, então para mim ser líder é um peso muito grande porque eu tenho que ser bom em tudo para poder. Não, não é isso que nós estamos falando aqui. Estamos falando que você deve falar daquilo que realmente você tem como testemunhar. Então você não precisa ser bom em tudo. Tem parâmetros mínimos para que você seja líder. Tem o básico, tem O o básico. Exatamente. E tem os parâmetros elevados que você precisa primeiro vivê-los para poder você querer exigir a mesma coisa dos outros. Exatamente. O que a gente está querendo dizer é justamente isso. Naquilo que você se sobressaiu além daquele básico, aquilo que se sobressaiu é aquilo que você vai usar com mais ênfase, com mais vivência, vai exigir mais, vai mostrar mais. Agora, daquilo que você não é, permita que o outro que fale disso. Exato. Claro. É porque, por exemplo, eu casei, meu marido maravilhoso, há pouquíssimos meses. Não corta essa parte, não. Eu casei há pouquíssimos meses. Eu casei em outubro do ano passado. Eu casei em outubro do ano passado. Então, agora eu tô começando a entender na prática o que é dividir a vida com uma pessoa totalmente diferente de você. O que é a vida de casado. Eu tinha propriedade para falar alguma coisa sobre dificuldade de relacionamento marido-mulher antes de casar? Não. Então eu vou falar disso? Não. Eu não posso falar disso. Se eu não vivo isso, eu não posso falar daquilo. Mas agora que eu vivo isso, eu posso compartilhar a minha experiência, mesmo estando no começo, mas eu tenho experiências para compartilhar, porque é assim que funciona, entendeu? Isso não significa que alguém não possa ensinar aquilo que não viveu. Ele pode ensinar, contanto que a base dele seja uma base completamente inerrante, que é as Escrituras. Você pode ensinar sobre família. Dentro aquilo que a Bíblia diz. Você pode. Você não tem. Irmãos, eu não estou falando de experiência, porque eu não tenho experiência. Eu estou ensinando o que está escrito. O que está escrito, a palavra de Deus, que é a verdade, diz isso. Entendeu? Eu não estou falando de experiência prática, eu estou falando de ensinamento real, inerrante, sem espaço para interpretação, sem nada que seja maleável, moldável. É exatamente a firmeza da realidade da palavra. Mas encaixa justamente dentro do que o senhor falou. O líder ele precisa ter um mínimo, né? Então, uma das coisas que o líder eclesiástico precisa ter, pelo menos, um conhecimento razoável das Escrituras para que ele possa falar desses assuntos. E, com base nisso, se você quer falar de relacionamento, você trabalha a Bíblia. E agora que você tem um nível de relacionamento com uma pessoa, você tem uma vida conjugal, aí você melhora ainda mais o estudo que você está dando. Exatamente. Aí você acrescenta ao seu conhecimento a experiência. Com a sua vivência ali. É isso aí. Então, essa construção de autoridade, Paulo, queria que você falasse um pouco sobre isso também. Acho que ela começa justamente com isso. Como eu citei o exemplo do começo, aquele pastor que partiu em um hotel. O triste é que fica isso, né? O cara, às vezes, teve uma boa carreira, mas talvez não tenha completado. Pois é. Vão imaginar, eu não sei quem é, né? Que eu não vi. Mas às vezes tem uma igreja, é bonita, um povo, né, fiel àquele negócio todo. Sim. Isso, de repente, ficou escondido durante muito tempo, mas o adversário não vai perder a oportunidade dele nunca. Né, e acaba... E o cara agora vai para a mídia, todo mundo é pastor. Claro, até as próprias pessoas, elas... às vezes cansam de brincar com aquilo que não pode ser levado na brincadeira. Sansão brincou tanto com as provocações de Dalila. Me conta o que é, conta o que é. Aquilo que o senhor sempre fala, o amor, ele como o amor de Deus, ele sempre está na frente, né? A pessoa vai, como é que é o texto que o senhor usa muito, que vai se prorrogando, o pecado da pessoa vai se enxugando. A Bíblia diz, como não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens tende a praticar. E muitas pessoas que vivem exatamente assim, como Deus não me castigou ainda. E aí, essa armadilha que é terrível, porque a pessoa vai vivendo, e eu tenho certeza absoluta que ela pode ter pecado uma vez e Deus falou, para. Já mandou vários recados. 2 vezes, para.
Com 3 certeza. vezes, É para. igual aquela, então vai. Até que chega uma hora que a Vai. única coisa que Deus tem a fazer é a Igual com o balão, execução né? do Não, tem juízo. aquela história do balão também, né? Ô, cara, o que você quer falar, cara? Sim, não tem como você fugir da execução do juízo quando o trono chega. A Bíblia diz assim, ó, salmista, é tremendo, Salmo 89, se eu não estou enganado, mas diz assim a Bíblia, ó, misericórdia e graça vão adiante da tua face, mas justiça e juízo, ou retidão em algumas versões, são a base do seu trono. Então, a gente tem que entender o que isso quer dizer. A Bíblia diz que os querubins, quando Ezequiel viu o trono de Deus se movimentando, os querubins giravam e levavam o trono de um lado para o outro. Então, aonde o trono vai, a autoridade de quem está sobre o trono chega. Então, vamos entender isso. O rei é rei no trono. Lembra de Faraó falando com José? Somente no trono eu sou maior do que você. Entendeu? Então, o trono é o símbolo maior de autoridade. Então, o trono vai, Deus está indo. Então, a Bíblia diz assim, quando Deus se movimenta para averiguar uma coisa, lembra de os anjos chegando para Abraão, né? Vim aqui para quê? Não ver como é que está Sodoma lá. Vim averiguar para saber se o que está chegando ao céu é realmente o que a gente vai ver ou não. Queremos averiguar, porque o negócio chegou lá muito feio. Então, quando Deus se movimenta para uma averiguação pessoal da vida de todos nós, a Bíblia diz, misericórdia e graça vão adiante da sua face. Então, a misericórdia e graça vai na frente. Se ela conseguir executar o propósito de fazer você abandonar o pecado e retornar para o caminho, Que muitos conseguem. quando o trono chega, você já resolveu, tudo bem. Mas se a misericórdia e a graça não forem capazes de resolver, porque o nosso coração está endurecido, o trono chega. E quando o trono chega, a base dele é justiça e juízo. Não chega mais para dar chance, chega para resolver. Então vou exemplificar de forma prática, para quem está nos ouvindo entender. Nínive. Basicamente era Deus falando assim, vou averiguar para saber se Nínive vai ser destruído ou não. Então qual foi a misericórdia e a graça? Foi Jonas. Então Jonas chega lá e aí tem um tempo. Ainda em 40 dias e Nínive será subvertida. O que é isso? É longanimidade, é extensão da misericórdia. A misericórdia vem e quando ela chega no limite, Deus se torna longânimo, ele estende. E aí quando Deus avisa assim, ou para ou vai ter problema. Na linguagem dos jovens, ou vai dar ruim, né? Então, ou para ou a destruição virá. Então, Deus estabelece um limite. Então, na longanimidade, o tempo começa a ser contado. Então, Jonas chega e diz, o tempo de longanimidade divina são 40 dias. 40 dias e se nada mudar, Nínive será destruída. Então, ali é a extensão máxima da misericórdia. É a misericórdia e a graça chegando e dizendo, eu preciso que alguma coisa aconteça, porque Deus está vindo aí. E o trono está vindo com justiça e juízo para destruir. O que aconteceu com Nínive? Se prostraram, pano de saco, se arrependeram, se humilharam. Deus destruiu? Não. A misericórdia e a graça trabalharam, eles foram receptivos e isso gerou salvação. Se eles não fossem receptivos, geraria destruição. Então, é isso que é a grande questão. As pessoas estão esquecendo que Deus é misericordioso, Deus estende misericórdia, mas Deus, quando chega, é com justiça e juízo estabelecido. Ele não chega mais para conversar, ele chega para cobrar. Então, quando as pessoas param de entender e respeitar isso, eles param de construir autoridade. Então, mas isso acontece por quê? Porque as pessoas perderam o temor. Perderam. É o começo de... a gente sempre volta para a mesma coisa. A gente começou falando de temor, a gente começou falando de testemunho e a gente continua falando sobre isso. Porque como a palavra diz, é o princípio de todas as coisas. Feijãozinho é o princípio da sabedoria. É o básico da liderança, é o básico do cristão, é o temor do Senhor. Quando a gente perde esse temor, essa consciência de que eu estou escondido aqui, mas alguém ainda está me observando. Pode ser que meu marido não esteja me vendo, os meus filhos não estão me vendo, meu patrão não está me vendo, meu pastor não está me vendo, mas Deus está me vendo. Claro. José é o exemplo perfeito de temor de Deus. Por quê? Ele estava lá. Potifar estava em casa? Não.
Com certeza, se a mulher de Potifar tentou fazer alguma coisa, é porque os outros servos não estavam vendo eles dois ali naquele momento. Então a gente pode supor que eles estavam sozinhos. Só que ele tinha consciência de que sozinho mesmo eles não estavam, porque Deus estava olhando. Então ele diz: como é que eu poderia cometer um pecado desse tamanho contra o meu Deus? Isso é É caráter. como se ele estivesse aqui na minha frente, olhando para mim, falando assim: e aí? Exatamente. Como é que vai ser agora? O que tu vai fazer? Isso é caráter. Então, é isso. Isso falta. Quando a gente tem isso, a nossa liderança, ela é mais eficaz. Sim, A gente tem mais moral para falar. Igual o Davi. sim. Quando a gente tá... Não é que a gente vai estar perfeito com Deus, que perfeito a gente já sabe que a gente nunca vai estar. Mas quando a gente está em busca de ser esse varão perfeito, corrigindo as nossas atitudes, pecando e reconhecendo: pequei, Deus me perdoa, porque o líder peca. A gente olha o líder Claro. como uma pessoa perfeita, mas é um ser humano, então ele também peca. Sabe o que falta muito? E aí o pastor, ele sempre faz uma alegoria interessante disso, que tem aquele louvor, eu não guardo de jeito nenhum, mas tem aquele louvor que diz que, né, quem já foi... Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Não sabe viver. Falta pisar, né? Então, o senhor faz essa alegoria muito bem, que é justamente falta pisar. Hoje, mais do que nunca, talvez, o que está faltando é justamente as pessoas conseguirem encontrar esse Deus dentro dela, sabe? Saber assim, realmente, cara, eu encontrei Deus. E como eu encontrei Deus, eu sei quem Ele é. É aquilo que o senhor falou de Davi aí eu sei o que é o relacionamento com Deus. E eu perdi, porque ele sentiu. Eu vou brincar com esse negócio? Porque ele sentiu, Davi sentiu que alguma coisa ficou diferente dentro dele. Davi estava exatamente... A intimidade de Davi com Deus era tão profunda que quando nessa fala desse salmo, ele está exatamente dizendo assim: cara, eu perdi isso. Olha, eu cheguei a arrepiar agora, eu perdi isso. E isso me incomoda muito, eu não quero perder isso. Eu preciso recuperar. E o que eu fiz me afastou tanto, a separação que Davi sentiu foi tão grande que ele falou: eu não quero. Ele diz: devolve-me a alegria da salvação, perdeu tudo. Só que se as pessoas, líderes, não encontrarem esse Deus desta forma, e é isso que cabe para nós líderes, é tentar conseguir mostrar, aí é vivência, aí é competência, é realmente testemunho de conseguir mostrar que encontrar Deus dentro de nós e essa experiência de realmente ter chegado ao Santo dos Santos, ou seja, naquela presença de Deus, ela é tão linda, tão poderosa, de que as outras pessoas que estão ali ao nosso redor precisam alcançar esse nível de relacionamento também. Aí a gente vê a diferença... Desculpa, para terminar de falar, não pode escolher. A gente vê a diferença de Davi para Sansão. Porque Sansão foi um juiz. Mas caramba, ele brincou tanto com essa presença que quando a presença saiu, ele nem percebeu. Eu posso estar errado no que eu vou dizer, se eu tiver, vocês me corrijam. Mas na minha percepção, o encontro forte, impactante mesmo que Sansão teve com Deus foi antes dele morrer. Quando colocaram ele entre aquelas duas colunas... Ele até foi um pouquinho antes, foi lá no calabouço. Foi quando o cabelo começou a crescer de novo e foi me deixa, né? Me deixa experimentar aquilo de novo. A percepção que ele tinha de que nunca perderia o que ele tinha. É porque ele estava acostumado com aquilo desde muito pequeno. E líderes erram demais quando eles vivem isso. Ele foi escolhido para aquilo ali desde muito pequeno. Ele foi separado muito novinho. Então ele cresceu acostumado com aquilo. Entendeu? Você sabe que tem líderes, Sara? Não tinha. Você aquilo sabe. Que Davi tinha, ele não tinha. Olha só, você sabe que tem líderes que eles se apoiam num equívoco imenso de que Deus não vai me expor não, porque Deus não vai causar escândalo para a obra dele, para o nome dele. Eles acham que Deus não vai se recuperar de uma situação assim. Eles estão enganados. Deus expõe quem precisar ser exposto, porque o nome dele nunca pode ser manchado pela atitude das pessoas. Ele não permite isso e não se deixa ser envergonhado dessa forma. As pessoas que tentam envergonhá-lo é que acabam sofrendo as consequências. Mas tem líderes que acham isso. Não, eu posso fazer o que eu quiser porque Deus não vai falar nada não, porque... Os tempos são difíceis, ele não vai querer escandalizar. Sabe essa questão de autoridade construída, pastor? Infelizmente, existem pessoas que começaram com uma boa trajetória. Sim. Tá? Foram servos realmente, teve uma transformação, tem testemunho, mas
eles não conseguiram alcançar essa humildade, essa condição de se tornar líder. E aquilo, quando eles chegaram nesse patamar, tá? Aí volta de novo o ego, cresceu tanto que ele se achou acima de qualquer situação. Achou que ele estava acima de qualquer justiça, qualquer lei, qualquer, sei lá, o que passa. Na verdade, fica até difícil da gente conseguir entender o que passa na cabeça de um camarada desse, Sim. pelo jeito da gente ser, né? Sim. Eu converso muito com o Johnny e claro, a gente busca, né, alcançar os nossos resultados financeiros, a gente busca ser um empreendedor de sucesso, aquele negócio, mas nas nossas conversas, quando a gente vê alguns líderes, alguns empresários, a forma como eles lidam com os negócios, lidam com as pessoas, aí volta e meia a gente tá junto e a gente fala assim, cara, Deus, não nos permita, se for para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos e nos tornarmos isso, não nos deixe nem alcançar, porque isso nós não queremos. Nós queremos ser algo diferente. Mas, sabe, dentro de nós, às vezes, se alcançar aquilo, a gente vai se tornar aquele tipo de pessoa. Eu acho que a nossa oração com Deus, quando a gente está num caminho de ser líder, de estar com uma autoridade, eu acho que a gente sempre tem que conversar com Deus dessa forma. Senhor, que se for para me chegar naquele patamar, eu quero chegar lá. Eu quero ser um líder, eu quero falar para multidões, eu quero falar para o mundo inteiro. Mas, Senhor, se isso for me tirar da sua presença ou me tirar do céu, eu não quero nem Paulo, alcançar isso. Nós não sabemos, Sara, Paulo, nós não sabemos as nossas reações e qual caminho o nosso coração vai trilhar diante de situações que a gente nunca passou. Se a gente não admitir isso, a gente não entende o porquê de Deus às vezes nos privar de algumas coisas. A gente tem que entender que nós não somos conhecedores das nossas reações diante daquilo que a gente não passou ainda. Então Deus vai trabalhando e nos conduzindo por um caminho que a gente frutifique para Ele. E se eu frutifico com 5 talentos e produzo mais 5, ótimo. Se eu frutifico com 3 e produzo mais 3, tudo bem. Mas se Deus quiser que eu frutifique com 1 e eu produzir só mais 1, também tá bom. Eu só não posso não frutificar. Entende? Então, às vezes as pessoas querem sair do escopo da sua capacidade ou até da sua chamada, porque às vezes tem uma capacidade imensa, mas a chamada não é para aquilo que elas acreditavam. Vou tentar traduzir isso na prática. Existem pessoas que estão na igreja fazendo louvor, por exemplo, cantando no ministério de louvor, em igrejas pequenas, médias ou até grandes, mas que nunca vão ter o alcance que alguns cantores têm de alcançarem mundialmente, e às vezes são pessoas que cantam muito mais do que essas pessoas, que são extremamente talentosas e capazes. Que tem até oração, vida com Deus muito diferente dessas pessoas, que abrem a boca e a voz é algo incrível e fantástico, mas nunca vão. E as pessoas às vezes pensam assim, não, isso é porque eu não fiz o que devia, isso é porque eu não procurei o empresário certo, isso é porque eu não... Não! É porque às vezes um grandioso talento frutifica para 10, para 20, para 60 e outros frutificam para 1.000, para 10.000, para 100.000. Quando você olha a pessoa que às vezes tem um grande talento, mas não está lá, você vai olhar a vida dela, ela é alguém que influencia as pessoas ao seu redor e uma influência estruturada, que tem uma família estruturada, que tem uma vida estruturada, que atingiu a comunidade onde vive, e você olha uma pessoa que às vezes vai para o mundo todo e não conseguiu ganhar a família. É porque Por quê? a gente tem que lembrar que existe a questão, é o propósito de Deus. Sim, não é que a pessoa está errando em ir, não. Eu estou dizendo que para você fazer X, muitas vezes você tem que abrir mão de Y. Como é que você desassocia, para embolar isso aí, a capacidade espiritual de João, de Pedro, e qualifica mais a Paulo? Não tem como. Não. São todos num nível espiritual grandioso. Você vai dizer que só porque o apóstolo Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento e foi usado para implantar igrejas, que João, por exemplo, não tem importância? Olha o Apocalipse, cara.
Enquanto Paulo estava pregando para um monte de gente, João estava na ilha de Patmos sozinho, mas ele estava vendo o Senhor, da mesma forma que Paulo está vendo. Entende? Então, só porque Pedro pastoreou uma igreja e Paulo fundou várias, Paulo tem mais capacidade do que Pedro? Não. Cada um tem uma chamada específica. E o que importa é fazer aquilo que Deus quer. O que é sucesso para um líder? Sucesso para um líder não é a quantidade de pessoas que o aplaudem. Sucesso para o líder é fazer aquilo que Deus quer. O sucesso de Jeremias era ser jogado na cisterna, o sucesso de Jeremias era ser desprezado até pela família. O sucesso de Noé era só conseguir ganhar a casa dele, 8 pessoas. Esse era o sucesso dele. Sucesso na ótica divina para qualquer líder é estar dentro da vontade de Deus e executar a tarefa que Deus tem dentro do plano e do propósito dele. Isso é que faz um líder ter sucesso. Então, se a gente entende isso, a gente começa a compreender que essa construção de autoridade tem essa base fantástica que é o caráter. É esse caráter que é a base. Gente, ó, eu coloquei 3 coisas aqui. A base do caráter, a competência, porque isso constrói a autoridade, o líder tem que saber o que ele está fazendo, ele não pode simplesmente ir sem visão, como a gente falou, ele precisa ter competência, conhecimento. Você falou agora há pouco aqui que o líder tem que ter um conhecimento, nem que seja mínimo. Já teve um tempo que eu achava na minha cabeça que o líder precisava, no mínimo, ter uma formação teológica, nem que fosse básica, mas bem estruturada, bem feita, para ele poder pastorear. Hoje eu já estou até ficando satisfeito só se o cara já leu a Bíblia, porque tá difícil de encontrar alguém que já tenha lido a Bíblia, que já tem... O cara quer pregar uma palavra que ele nunca leu, ele só leu um livro, ou 2, ou 3, ou alguns versículos e quer achar que ele entende a Bíblia toda. Ele não entende, por exemplo, que você não entende Levítico se não lê Hebreu, você não entende Daniel se não lê Apocalipse. Você tem um conjunto inteiro de coisas que se complementam. O Apocalipse vai mostrar o que aconteceu em Gênesis como a finalização de tudo. Então, não existe possibilidade de você entender uma parte sem ter lido a outra. Tudo faz parte de um todo harmonioso, como é a palavra do Senhor. Então, hoje eu já estou satisfeito se o cara pelo menos falar, já li a Bíblia toda pelo menos uma vez. Já está melhor do que a maioria, né? Porque a maioria não leu nada ainda. Então, eu acho que não tem jeito. Ó, quando Deus falou assim pra mim, porque eu era um cara que gostava de música, embora eu nunca tenha aprendido a tocar nem a cantar, mas eu gostava de música. Meu sonho era tocar. Eu tentei tocar bateria. O senhor canta bem, quando o senhor canta... Ó, vocês vão zoar a mãe de vocês. Tô falando com você aí, baixinho. Vai zoar sua mãe. Mas, nossos amados ouvintes aí de Falando de Vida, perdoe, porque o momento aqui foi realmente duro para mim. Mas, onde eu estava... Então, eu tentei tocar, comprei contrabaixo, tentei tocar, aprendi a tocar, sim, mas como quem tem uma chamada para fazer, nunca. Tocar violão, sei tocar, mas sei... Quebra o galho. Fazer o que deve? Não, eu quebro o galho, beleza. Você pode se esforçar e aprender Não tudo. vai ficar sem louvor na igreja. Mas a chamada você tem? Nem sempre é essa. Quando Deus falou assim para mim, estou te chamando para pregar minha palavra, a primeira coisa que eu fiz, Paulo, eu parei de comprar CDs, que na época era CD, tempo jurássico, né, amigo? CD, a gente ia pra loja comprar CD. Tem gente que nem sabe o que é CD, né? Mas tinha um negocinho, um disquinho assim, antes tinha até uma Tem gente, quando a gente fala CD, ele acha que é a junção de 2 letras. Mas vamos lá, entregamos a idade. E eu parei de comprar CD para comprar o quê? Livros. Primeira coisa que eu fiz, comprar uma Bíblia que me ajudasse a entender. E aí, aquelas Bíblias de estudo, escolhi uma e associei isso com livros e comecei a conversar com o meu pastor quais os livros eu preciso para que eu aprenda. E ele começou a me trazer livros e comecei a montar minha biblioteca, que é, graças a Deus, uma ótima biblioteca que tem vários assuntos maravilhosos. Alguns desses livros estão por aqui, que a gente trouxe para cá, porque não tinha mais espaço em casa. Não conta para a pastora, não, que não tem mais espaço. Por isso que tá aqui. Entendeu? Mas tá lá, tá aqui, e aí hoje tem biblioteca digital, porque eu entendi o quê? Se é para fazer isso, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Então eu tenho que ser capaz
de fazer o que eu estou fazendo. E para me capacitar, eu tenho que estudar. Começando por onde? Bíblia. Bíblia a gente não para de ler. Você termina em Apocalipse, volta para Gênesis. Chega Apocalipse, eu volto para Gênesis. Chega Apocalipse, eu volto para Gênesis. Até porque ela fala de forma diferente todo dia. E eu tenho que continuar, porque eu não posso parar, entendeu? E aí, cada vez que eu vou lendo novamente, eu vou com um novo propósito. Agora eu estou naquele do comentário bíblico que você sabe e que já estou com quase tudo preparado. Então você vai voltando, já vou te deixar falar, porque agora eu peguei sua vez, porque você falou que eu não sei cantar. Mas, então, a gente precisa se capacitar, precisa. Líder precisa, como a gente falou no começo aí, entender que pessoas são mais importantes do que resultados, ou seja, cuidar das pessoas, se importar com as pessoas, sim. Mas o caráter que a gente está terminando, o último assunto que a gente falou aqui, ele é o mais importante, Paulo. Sara, sem caráter, tudo que você construir vai cair. Aí hoje em dia tá... Se a base não for certa... Os jovens ficam chateados com a gente quando a gente fala hoje em dia, né? Que a gente valoriza algum tempo atrás. Mas na nossa atualidade, o caráter tá cada dia uma coisa mais difícil de você realmente conseguir achar nas pessoas. Parece que é ao contrário. As pessoas querem fazer questão de evidenciar que elas são até sem caráter. É como se aquilo fosse mais honroso do que eu ter o caráter. Claro. Porque eu não ter caráter para... Infelizmente, né? Na cultura nossa hoje, você lidar com uma pessoa sem caráter te leva a alcançar alguns resultados que quando com caráter não consegue. Eu sempre falei para as pessoas, cara, você pode não saber falar, mas as pessoas respeitam isso, a não ser pessoas que não têm o entendimento do que é importante, pessoas que estão atrás daquilo que é superficial e por isso não valorizam aquilo que é importante. Mas você respeita um líder que pode não saber falar direito, mas tem caráter. Agora, você não respeita um líder que fala brilhantemente, mas não tem caráter. As pessoas não respeitam. Na verdade, dura pouco tempo, né? O estrelato dele dura pouco tempo. Como disse alguém já, tem gente que é uma mangueira. Todo ano dá centenas de mangas. E as pessoas não entendem o quanto que isso é difícil. E elas preferem valorizar as bananeiras, que só dá uma penca e morre. Mas você corta ela. Entendeu? Então tem muita gente que é uma bananeira, é uma penca e acabou. É um ano de sucesso, é um momento maravilhoso e depois não tem mais. Não vê mais, não tem constância. E aquele que é uma mangueira que dá fruto todo ano. E a bananeira ainda é legal, pastor, porque com ainda cai um fimiotinho. Não, o suco da banana, se fizer, deixar na geladeira, estraga. O da manga, não. Se você souber... Agora entra um negócio... Ou seja, a banana é complicado. É a vitamina, né? É a vitamina. É suco, né? A gente só mudou o nome. É suco, é verdade. Só é mais grossinho. Né? E o da manga, então, é suco ou vitamina? Não sei. De água que você coloca. Então, se o cara quiser fazer o suco de banana, ele consegue. Sim. Misericórdia. Então, as pessoas não entendem que você tem que ser fiel naquilo que é mínimo para que Deus te estabeleça sobre o que Ele quer. E o que Ele quer que é o muito. Se o muito de Deus é 100, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, não me importa. Muito de Deus é estar na vontade e no tempo dele. Fernando Jerônimo é pai do cantor Fernandinho. Fernando Jerônimo, certa vez, chegou lá em casa, a gente era do Ministério dos Gideões Internacionais. Aí ele chegou lá em casa e falou assim: meu amigo, vim aqui para a gente fazer distribuição de Novos Testamentos no interior. A gente vai começar no interior de Campos, a gente vai até São Fidélis. Os demais gostam da cidade. Lá tem as pessoas que não estão recebendo o Novo Testamento. E aí você vê a preocupação da pessoa realmente com a alma daqueles que está tendo pouco acesso. Né? Eu me lembro que nesse dia que nós saímos, eu até falei com ele assim, a gente tem que passar lá em Laurentino para poder pegar os Novos Testamentos. Eles já estão todos no carro. Lá de casa a gente partiu e um dos lugares que nós fomos, tem até uma fotinha nossa, que ele me fez ainda vencer não, porque eu não venci esse medo ainda, mas me fez atravessar um rio de canoa, e eu não gosto. Gosta não, pô? Não. Bom. Nós fomos ali em Ernesto Machado, fizemos uma distribuição ali, fomos recebidos pelo pastor lá na Igreja Batista, nos deu um café.
Aí o Fernando Jerônimo olhou para o outro lado do rio e falou assim, ali tem uma fazenda que tem uma escolinha. Deve ter ali uns meia dúzia, 10 alunos. Eu olhei e falei, caraca, como é que chega lá, Fernando? Tem uma canoa ali. Eu falei, você não vai fazer isso não. Você vai pegar uma canoa, atravessar esse rio, por conta de 6 pessoas? Ele falou assim, 6 pessoas não, 6 mundos. Porque se uma alma vale o mundo, se tem 6, são 6 mundos. Nós vamos. Mediante uma palavra dessa, não tem o que fazer. Pegamos, atravessamos. Supera o medo, atravessa até nadando. Então, a preocupação que a pessoa tem com aquele chamado dela de fazer, agradar a quem? Agradar uma multidão, não. A preocupação de agradar a Deus. Isso é caráter, não tem para onde fugir. Exatamente. O caráter é isso. Quando a gente tem caráter, a gente entende que a chamada independe da quantidade de pessoas. Você tem um caráter na chamada, não tem jeito. Não é, minha Sara? O que tu dizes sobre tudo isso? Sobre o caráter. Caráter, capacidade, cuidado. Falaram tudo. É porque as pessoas precisam entender que, além de uma posição de liderança, eu vou ser liderado por alguém. Eu preciso estar preocupado com quem vai me liderar. Principalmente no assunto que é primordial para nós aqui. Que a gente fala, nossos assuntos é falando de vida e muito mais, mas a gente sempre vai estar pensando na eternidade. Então, quer dizer, eu estou permitindo ser liderado por uma pessoa e eu preciso saber, conhecer, reconhecer esse estilo de liderança que realmente é aquele que vai me fazer chegar no céu. É que pra gente aqui fica fácil, porque a gente vivencia muito bem esse estilo de liderança. E você nasceu dentro desse berço, né, e vai conseguir falar melhor do que a gente. Bom, vamos lá. Primeira coisa, é o que a gente já falou, um líder ele tem que viver aquilo que ele prega. Eu já ouvi muito, meu pai dá um exemplo, ele nunca citou o nome da pessoa, mas ele já deu exemplo de filhos de ministros, filhos de pastores, filhos de líderes que olhavam e diziam assim, nossa, eu queria que o meu pai fosse pregador em casa também, do mesmo jeito que ele é no altar. Porque quando entra em casa, o meu pai é totalmente diferente do que as pessoas veem aqui. Então, o líder, ele precisa viver o que ele prega. Se ele não vive o que ele prega, o foco dele não é o céu. Então, você está me dizendo que uma das coisas que essas pessoas que estão nos ouvindo precisa não só olhar um líder e ver o que ele é em cima do púlpito, o que ele é nas redes, e sim tentar saber como que ele também é na sua vida pessoal. Lógico. É uma coisa que já aconteceu com meu pai, aconteceu com a minha mãe, e eu tenho certeza que já aconteceu com muitas pessoas. Quando eles foram para ser consagrados a pastores, a conversa mais importante não era com eles, era com a família deles, era com os filhos. Eu lembro de quando ele conversou com o Miguel, que o Miguel deu um testemunho maravilhoso. Ele agradeceu com os olhos cheios de lágrima porque ele entendeu que o Senhor merecia ser um pastor, porque dentro de casa o Senhor já dava esse exemplo. Era a mesma coisa dentro de casa e a mesma coisa fora de casa. Então, se um líder, ele tem que ser a mesma coisa. Ele tem que ser aquele negócio. Se eu não tenho propriedade para falar disso, então eu não falo disso. Mas eu vou falar do que eu posso falar. Porque se eu não consigo viver o que eu prego, como é que eu vou liderar? Se um líder não tem caráter, então ele como pessoa, ele não está se preocupando com o céu. Se um líder não tem caráter, além de temor do Senhor, não estamos nem falando de temor do Senhor, porque isso aí é uma outra coisa. Mas se um líder não tem caráter, a preocupação dele não é com o céu nem para ele. A preocupação dele vai ser com o céu para mim? Se ele mesmo não se preocupa, se o meu líder é desonesto, ele está pecando. Então, se Jesus voltar agora e ele não tivesse consertado, para o céu ele não vai. Porque a palavra diz isso. Para o céu ele não vai. Então, ele vai se preocupar com a minha alma. Ele vai me enxergar como um mundo. Ele vai se preocupar comigo, em me conduzir ao céu. Ele não está se preocupando com a alma dele, ele vai se preocupar com a minha. Então, um líder precisa ter caráter. Se ele não tiver caráter,
significa que ele está pouco se lixando para o que vai acontecer com a minha vida. Um líder precisa ser respeitoso para ele obter respeito de outras pessoas. Porque quando a gente respeita, a gente é respeitado. À medida que a gente dá, a gente também recebe. Isso serve para o nosso relacionamento com Deus, mas isso serve para o nosso relacionamento com pessoas. Poxa, se eu trato alguém bem, eu vou receber um bom tratamento também. Pode estar a pessoa lá abençoada, filha de Deus, que trata todo mundo mal, mas por quê? Porque ela se enxerga de uma forma diferente, às vezes se enxerga em outro patamar que ela nem ocupa, mas ela se enxerga naquele patamar ali. Então ela vai tratar todo mundo mal e não tá nem aí. Mas, se eu trato alguém bem, eu vou ser tratado bem. Se eu trato alguém com respeito, eu vou receber respeito em troca. É tipo assim, né? Tem que começar por alguém. Então, já que tem que começar por alguém, que comece por mim. Exatamente. Eu acho que se todo mundo tiver esse tipo de pensamento, né? Se é para fazer alguma coisa boa, eu não tenho que esperar que isso venha da outra pessoa. Começa em mim. Eu lembro que teve uma campanha nos rádios em São Paulo uma certa vez, onde todas as rádios, se combinou que todas as rádios, num determinado horário, e foi de manhã na hora do rush de São Paulo, que é terrível, que tira a paz de todo mundo, e todas as rádios ao mesmo tempo ia fazer uma mensagem, pedir para que a pessoa, onde ela estivesse, sorrisse. Que legal. Tem até se procurar, a gente acha na internet. Então, o que você via era no meio de um trânsito caótico, de repente você olhava para o lado e o cara estava sorrindo. E aquilo contagiava, e começou a contagiar todo mundo. Então, no meio daquele caos todinho, então o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que se tem que começar por alguém, comece por mim. Exatamente. E acho que vai ser a última coisa que eu vou falar a respeito dessas características que eu acho essenciais. Isso está escrito aqui, e vocês, por 2 vezes, cada um falou disso de uma forma diferente, estava esperando meu ganchinho. Mas tem um tópico aqui que vocês me passaram, que diz que um líder ele precisa entender que ele é um eterno aprendiz. O senhor falou sobre como é que as pessoas, a gente estava falando de Sansão, como é que não se preocupava? Como é que não se preocupava em estar brincando com a presença, em estar brincando? É porque se acostumam, elas se acostumam com aquilo e acham que aquilo é permanente. É a mesma coisa de um ministro da palavra, que não deixa de ser um líder, porque um líder é alguém que influencia pessoas. Então, se eu sou um simples ministro da palavra dentro da igreja, eu já estou simples, né? Simples. Eu sou um ministro da palavra dentro da igreja. Um ministro que está nos seus passos iniciais. Isso. Eu tenho que ter a consciência de que o que eu estou fazendo vai chegar, vai influenciar alguém. Então, existem ministros e isso existe, eu sei que existe, eu tenho certeza de que existe, que eles têm uma carreira tão grande de ministrar a palavra, eles já ministraram a palavra tantas vezes, que eles acham que tudo que eles conhecem é suficiente. Eles não precisam conhecer mais, eles não precisam se aprofundar mais. A gente sempre tem alguma coisa mais para absorver. É uma porção diária, e mesmo que essa porção diária seja baseada na mesma palavra, vai ser diferente do que a porção de ontem. Então, um líder que ele não busca mais, ele vai ter pouco para me entregar. Se eu não busco mais durante a minha vida como líder, o que eu vou poder entregar para alguém vai ser extremamente limitado. É como aprender a tocar um instrumento. Teve um período do Ministério de Louvor, esse período me marcou muito, que a Paola, ela trabalhou com a gente a respeito da busca pelo Espírito Santo. E foi um período muito longo e muito intenso falando sobre busca com o Espírito Santo, porque ela falava, como é que eu vou dizer para vocês que vocês precisam do batismo com o Espírito Santo se vocês não conhecem o Espírito Santo? Vocês precisam conhecer para clamar com consciência e receber. E ela falou uma vez, e isso foi muito marcante, ela falou assim, se você sabe Dó, Ré, Mi, Deus vai te usar dentro de Dó, Ré, Mi. Se ele tiver um propósito muito intenso, muito grande e precisar te usar em alguma outra coisa ali que você não sabe, o Espírito vai te capacitar naquele momento e a obra dele vai ser feita. Ele não vai deixar de fazer o que ele precisa só porque você não sabe. Não é isso. Ele não vai deixar de fazer o que ele precisa só porque você não sabe alguma coisa. O Espírito vai te capacitar. Mas quanto mais você souber, maior será a liberdade do Espírito Santo para agir através de você.
Então se aprimore, aprenda mais, busque mais, queira saber mais, queira descobrir um pouco mais, porque assim você vai ter mais para oferecer. A gente não sabe quem vai chegar pra gente. Nós somos líderes de jovens aqui na igreja e existe uma grande variedade de idades de jovens. Só que a gente carrega a experiência e vai aprendendo e vai se aprimorando e chega um momento que a gente tem muitas coisas para oferecer. Existe o tempo da forja. Isso, chega um momento que a gente pode transbordar. Só que se você não fica enchendo cada vez mais o seu vaso, chega uma hora que você não vai ter mais o que jorrar. Não vai ter. Você vai transbordar e depois você vai ter que virar o vaso e depois virar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Quando cair a última gota, você já não tem mais nada para dar. Então, por isso que eu acredito que esse é uma situação muito, 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 muito assertiva. Um líder precisa aprender que ele é um eterno aprendiz. Ele não sabe de tudo. Sempre vai ter alguma coisa a mais para ele aprender e sempre vai ter alguém precisando receber aquilo que ele sabe a mais. Isso para alguns líderes, isso às vezes é uma tarefa difícil. Ele sair daquele pedestal dele. Eu lembro que o senhor, certa vez, contou de estar numa reunião, né? E vai um preletor lá e o senhor tá querendo aprender mais ali e outras pessoas desvalorizando aquilo. Isso acontece com muitos líderes. Sim. E foi reunião de pastores. Pastores, é. Então, por quê? Porque a pessoa precisa descer. Claro. Primeiro, quando a gente está falando de assuntos eclesiásticos, a gente tem que entender que quando alguém assume a posição de uma preletoria, sim. quando alguém assume lá o púlpito, o pedestal para estar falando alguma coisa, a gente precisa entender que, primeiro, não é ele. Sim, pô. Vem de Deus para ele. Claro. Para chegar até nós. Ele é só um canal. Então, quer dizer, impossível. Se é Deus falando ali, impossível que não tenha alguma coisa que é para mim. Claro. Né? E agora, é o que você falou. Às vezes eu não recebo porque o meu vaso está... Falta de percepção de onde está e do que está recebendo faz com que as pessoas desvalorizem e não recebam, não aprendam. Exatamente. É isso. Eu acho que isso é realmente uma questão muito importante. A gente precisa ter algo a oferecer. Porque sempre vai ter alguém sedento precisando receber. Só que a gente não pode se esgotar dos nossos recursos, por assim dizer. A gente precisa sempre estar se renovando, porque se a gente não faz isso, e aí? O que a gente vai deixar? E estar preparado, porque você nunca sabe quando, onde, como Deus vai te usar. Exatamente. Como vão precisar de você? E você está muito aberto para o que o Espírito Santo te use da forma como ele quiser. Exatamente. Que isso é outra coisa que é difícil para muitos líderes, porque o ego dele é tão grande que ele se torna uma vara inflexível. Paulo, tem líder que não gosta de sentar para ouvir ninguém, porque ele acha que ele não precisa mais ouvir, não precisa mais aprender. Ele quer que todo mundo ouça, mas ele não quer ouvir ninguém. Quando ele está cantando, ele quer que todo mundo cante. Quando ele está ouvindo, ele finge que não está ouvindo nada, desrespeita, despreza. Quando ele está pregando, todo mundo tem que prestar atenção. Quando ele não está pregando, ele vai para o banheiro, ficar de conversa, tomando água, batendo papo com os outros. E aí a palavra vem com uma passagem que ele diz assim, se eu não consigo, né, amar a quem eu estou vendo, como que eu vou amar a Deus? O aprender é a mesma coisa. Claro. Se eu não consigo me dar o direito de aprender com quem está ali pessoalmente na minha frente, eu vou estar realmente com o ouvido aberto para Deus? É uma questão de percepção. Quando a pessoa não percebe que por mais que ela aprenda, ela ainda tem que aprender, ela despreza a oportunidade de aprender. E o resultado disso é que ela realmente para de crescer. Ela deixa de ser o que deveria porque ela desprezou a possibilidade de continuar aprendendo. Isso é inaceitável para um líder. Bom, minha Sara, quer falar mais? 2 horas de podcast? Você não quer falar mais, não? Não, acho que foi suficiente. Te permitimos falar ou você foi... Às vezes tem mais alguma coisa para falar, Exatamente. Né? Tem liberdade. Vocês me permitiram falar. Permitimos, né? Que bom, fico feliz com isso. Para quem não sabe, no último episódio ela falou assim, Deus tenha misericórdia dessa terceira pessoa que vai estar com vocês dois. Olha aí. Viu? Entendeu? Ela. Viu?
Deus teve misericórdia de você? Não, e aí vamos contar para os ouvintes, para quem está assistindo, que ela não era a pessoa que deveria estar. Não. Mas Deus fez ela não ali... seria a dessa semana, mas acabou exatamente, não era para ela antecipando. estar ali nesse momento. Mas já que ela, né, chamou para si a responsabilidade de estar aqui... Ela provocou e Deus respondeu, entendeu? E aí Deus fez de um jeito tremendo para dizer assim, você tem condição. Parceirão, Falou, pastor. mais uma. Princesona, Deus abençoe, meu amor. Beijo para você. Abraço para vocês que estão conosco, estiveram com a gente aí falando sobre liderança, sobre construir a autoridade de um líder. Bom demais ter você conosco, tá bom? Nossos apoiadores, a Igreja aí de Pregaio, Evolver, Batata Show e Eletricar. Você viu ao longo do podcast passando aí na sua tela, também nossas redes sociais. Siga-nos, compartilhe, abençoe a outras pessoas com aquilo que você está aprendendo, tá bom? Deus abençoe. Sua semana seja de vitória. Terça que vem tem mais um episódio inédito, mais um convidado novo aqui para abençoar a sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem na paz.